Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, todo mundo com saúde, que os seus também estejam. Aqui quem fala de novo com vocês é o professor João, né? Para quem não me conhece, eu sou enfermeiro, enfermeiro de serviço público, docente de uma universidade pública também. E eu vim para falar hoje sobre um tema extremamente importante, né? Que seria o programa Melhor em Casa, né? Ou serviço de atenção domiciliar, que vários municípios são contemplados, né? São agraciados por esse programa, né? Que muda rotinas, histórias e serviços, né? Que muda literalmente a assistência prestada aos nossos pacientes dentro do território. Tá? Então, para isso, de olho na tela, eu vou compartilhar o material com vocês, né? Sintam-se à vontade para poder enviar perguntas, né? Para poder tirar dúvidas. O concurso de vocês já está chegando, né? E também vai servir de material aí para que vocês consigam estudar para outras provas, para outros concursos, né? Que é uma coisa que é extremamente importante, né? Então, a Aprobado está aí com você, sempre à frente, buscando aí melhorias, buscando que você estude e consiga a tão sonhada aprovação, tá? Vamos seguindo, né? Como se diz aquele ditado, vamos em frente, que atrás vem gente, né? Quando a gente pensa aí nas legislações que guiam o programa, nas legislações que trazem a base legal para que a gente consiga trabalhar no Melhor em Casa, lá atrás, em 2002, a gente já teve, né, uma lei que regulamentou a assistência domiciliar no SUS. Não nos formatos que nós trabalhamos hoje, né? Mas seria pelo menos o pontapé inicial para a gente se pensar numa assistência domiciliar de forma efetiva. Estou trazendo isso a nível de curiosidade para vocês. Vocês podem depois abrir as leis, as portarias nas íntegras, né? Eu tentei trazer um material mais mastigado, um material que sirva de consulta e que para vocês consigam estudar posteriormente, né? Depois veio aí a portaria 825, né, de abril de 2016. Vocês vão ver que tem vários dizeres dentro do nosso estudo que está referendando a essa portaria, né, que ela redefine aí a atenção domiciliar no âmbito do SUS e atualiza as equipes que são habilitadas para isso, né? E depois dessa portaria aí, a gente tem as portarias de consolidação 5 e 6 de 2017, né, que veio para poder fechar, poder alinhar, ou mesmo aí, vamos falar, ratificar, concluir essa portaria com as devidas alterações, tá? Sendo que a portaria 5, ela traz sobre esse método de como que é ofertado o serviço, e a portaria 6, ela vai mais dizer repasse financeiro, como que funciona o custeio aí desse serviço, tá? E aí, pessoal, em cima disso, obviamente que nós vamos trabalhar em cima das portarias mães, né? Que são assim que é a 6, que ela traz o escopo aí do padrão do texto, de como que foi dito, como que foi organizado. Mas eu não posso deixar de trazer para vocês que existe uma portaria muito recente, né? Que é a 3005 de janeiro desse ano, de 2 de janeiro desse ano, né? Que ela veio para poder atualizar a forma de como que funciona o serviço de atenção domiciliar dentro dos territórios. Veio para trazer novidades, veio para trazer incrementos aí para as nossas portarias, tá bom? Vamos seguindo então. Então, antigamente, lá desde 2002 e a portaria de 2016, a gente vem trazer muito sobre atenção domiciliar, serviço domiciliar, né? Mas hoje mesmo, quando a gente vai traçar estratégias, a gente vai referir muito ao Melhor em Casa, ao programa Melhor em Casa, né? Que foi, né, devidamente organizado o nome, batizado ou remodelado aí para esses novos dizeres. Mas atenção domiciliar, serviço de atenção domiciliar, vocês vão ver muito e Melhor em Casa também é a mesma coisa, tá? E aí, quando eu penso na atenção domiciliar, nesses conceitos para serviço domiciliar, eu preciso estar atento que a atenção domiciliar ela é uma modalidade da RAS. Lembra que a gente falou em outras aulas anteriores? Rede de atenção à saúde. Então, dentro da minha rede de atenção à saúde, eu tenho atenção primária, secundária, terciária, né? A gente deixou, né? Ou então a gente até utiliza, mas a gente deixou de utilizar a nomenclatura por níveis de complexidade, mas sim uma rede, né? Onde no meio dessa rede a gente tem atenção primária, né? A gente tem aí as unidades de saúde, as equipes de atenção primária, certo?
fazendo interface com outros pontos da rede e se ligando, né? Lembra que a gente trouxe até isso em outro slide. Então, aí a gente tem a atenção secundária com CAPS, o UPA, pronto atendimento, com atenção terciária, né? Seriam os hospitais, né? As grandes complexidades, vamos dizer assim, né? E a o serviço de atenção domiciliar, ele passeia aí entre esses pontos que nós vamos ver em seguida, né? Mas é uma das modalidades da RAS, ela está dentro da rede de atenção à saúde, né? É um conjunto de ações, gente, que vai pensar em prevenção. A gente precisa trabalhar com esse paciente, prevenção de vários agravos, de vários adoecimentos, né? Tratamento de doenças já instaladas, vamos dizer assim, é função aí do serviço de atenção domiciliar. Reabilitação, e a reabilitação vem com tudo nessa nova portaria, nós vamos ver um pouco mais à frente, né? Paliação, ou seja, cuidados paliativos, né? Então, dentro daquele contexto, né? De que cuidado paliativo mudou muito o seu processo aí de visão. Hoje em dia a gente sabe que cuidado paliativo está voltado para aquela pessoa que tem uma doença crônica que ameaça a vida, né, literalmente. Então, hoje a pessoa não precisa estar lá eu tô com câncer em fase terminal. Então, tem várias possibilidades aí de paliação, de cuidados paliativos, né? E nós temos portarias muito novas, né? Nós temos aí a Política Nacional de Cuidados Paliativos, né, que saiu recentemente. Sugiro que vocês façam uma leitura, tá bom? Tem promoção à saúde, então automaticamente a gente também, em parceria com outros pontos da rede, dentro do serviço de atenção domiciliar, a gente faz promoção à saúde, faz avaliar, né, faz apoio a essas famílias para poder promover saúde de um modo geral dentro do território, né? E prestar cuidados aí dentro do domicílio, né, garantindo aí a continuidade desses, obviamente, tá? Então seria aí o conceito de atenção domiciliar quando a gente vai pensar na portaria. E aí, seguindo, gente, a atenção domiciliar foi dando desse grande contexto que eu trouxe para vocês, né? Já o serviço de atenção domiciliar, ele é um serviço complementar, tanto dos cuidados do nível primário, quanto da urgência, né? Quanto dos níveis mais complexos. Então, ele está aí para poder complementar de ambos os pontos, certo? Ele substitui ou complementa a internação hospitalar, tá? Das duas, uma. Ou ele vai substituir a internação hospitalar ou ele vai complementar um paciente que vive em processo de internação hospitalar, tá? E o SAD, né, que é esse Serviço de Atenção Domiciliar, né, o SAD, que é o serviço, ele vai ser responsável por quê? Por operacionalizar e gerenciar a forma como a atenção domiciliar é prestada. E atenção domiciliar, né, vocês precisam pensar nisso. Tomem nota, por quê? Para o serviço de atenção domiciliar existir, ele precisa de uma equipe própria para isso. Então, ele precisa de quê? Né? Ele é responsável por operacionalizar e gerenciar as equipes multiprofissionais de atenção domiciliar, que são as EMADs, que nós vamos ver isso mais para frente um pouco, né? E as equipes multiprofissionais de apoio, tá? Que são as EMAPs, tá bom? Então, seria essa proposta e essa pegada. Então, atenção domiciliar são todos aqueles preceitos, né? Aquele conceito que eu trouxe anteriormente. O serviço de atenção domiciliar, ele está aí para poder apoiar tanto no cuidado de atenção primária quanto na urgência, pensando em ser substitutivo aí para para substitutivo ou então complementar para internação hospitalar, se for o caso desse paciente, né? E ele gerencia o quê? O cuidado da atenção domiciliar, através das equipes multiprofissionais de atenção domiciliar, que é a EMAD, né? E as equipes multiprofissionais de apoio, que seriam as EMAPs, vamos falar assim, em siglas, tá bom? E ainda seguindo aí dentro do conceito, uma palavra-chave que é extremamente importante para a gente poder pensar quando a gente pensa em serviço de atenção domiciliar, que seria o cuidador. Gente, eu preciso estar atento a isso toda vez que eu vou lidar com serviço de atenção domiciliar. Por quê? Porque se a gente não tiver o apoio desse cuidador para poder prestar os cuidados de forma adequada, você pode instituir 2.000
equipes multiprofissionais aí de atenção domiciliar, né? É, você pode trabalhar de forma efetiva o cuidado de atenção domiciliar, que não vai ser efetivo, tá? Então a gente precisa desse cuidador, que essa pessoa ele é uma pessoa com ou sem vínculo familiar com o usuário. Então, a gente pode pensar numa mãe, num pai, num filho de uma pessoa idosa. A gente pode pensar numa pessoa que é terceirizada, é um cuidador que é pago pela família, que fica diretamente com uma pessoa que talvez é acamada, né? Enfim, pode ter vínculo ou não, mas é a pessoa responsável pelos cuidados em saúde direto daquela pessoa que está ali precisando daquele apoio, tá? Ela tem que estar apta para poder auxiliar nas suas necessidades, nas atividades de vida cotidiana, né? Então, seja uma pessoa que é acamada, uma pessoa que é domiciliada, é aquela pessoa que presta cuidado em saúde, que ajuda a pessoa nas atividades de vida, que para um exercício físico, para ir no banco, para comer, se for o caso, né? Para preparar as refeições. Então, a gente vai ver que a gente tem várias possibilidades, né? E depende, obviamente, para ela auxiliar nessas propostas, da condição funcional e clínica desse usuário. Então, por exemplo, tem a pessoa que é totalmente acamada, né, que não responde por si, né, um nível de consciência bastante defasado, então a pessoa tem que administrar uma dieta enteral ali pela sonda, né? Ou então mesmo aquela pessoa que cuida, que faz a comida, mas que consegue, né? Que o idoso vai lá, por exemplo, o idoso, vamos dar o exemplo de um idoso, mas não necessariamente precisa ser uma pessoa idosa. Mas o idoso vai lá, serve a comida no fogão, né? Ele mesmo senta, ele mesmo come, ele mesmo, né? Consegue, é, né? Fazer esse processo de alimentação por si só, tá? Então depende muito da condição clínica e funcional desses idosos, né? E tem que estar presente aí durante o atendimento domiciliar. Então é aquela pessoa com quem a equipe vai é, compartilhar cuidado. É aquela pessoa da família que a equipe vai precisar trabalhar o tempo todo, seja em qualquer terapêutica, em qualquer processo de saúde que essa equipe vai promover, tá? Então, pensar nisso de um modo geral. Essa função de cuidador, ela tem que estar muito bem organizada dentro da mente das pessoas que vão trabalhar com o serviço de atenção domiciliar, né? E ela tem que estar muito bem organizada aí, até para vocês fazerem as provas, né? Porque é uma questão que rege, né, o serviço de atenção domiciliar. Então vamos seguindo aí. Quais que são os objetivos do serviço de atenção domiciliar? Redução da demanda por atendimento hospitalar. Então, quando eu falo aí desse primeiro objetivo, tomem nota, pode ser que caia em prova. Por quê? Eu quero evitar internações desnecessárias, ou então, né, eu falo por vários sentidos. Para você expor esse paciente a serviços hospitalares, tirar ele do leito, tirar ele da casa, do conforto dele, sem a real necessidade, né? E também automaticamente para que eu não é, faça crescer de formas desnecessárias as taxas de ocupação de leito dentro dos hospitais, dentro da atenção terciária, tá? Redução do período de permanência desses usuários internados, isso é um fator que é extremamente importante. Quanto maior o tempo de internação, mais gasto esse indivíduo ele gera para qualquer que seja receita, seja a nível municipal, seja a nível estadual, seja a nível federal. Quanto maior tempo esse usuário ele fica dentro do serviço de internação, dentro do serviço de internação hospitalar, maiores são as chances para que esse usuário possa adquirir, por exemplo, uma infecção relacionada à assistência à saúde, né? Então, uma infecção hospitalar, no caso seria. Aí aumenta o tempo de internação e aumenta o custo, né? Obviamente, pessoal, que o objetivo do SAD também é humanizar o atendimento à saúde, né? Ampliando aí a autonomia desses usuários. Então, eu pensar em fazer com que esse usuário tenha um atendimento adequado no âmbito da sua residência, próximo aos seus familiares, próximo das pessoas com quem ele tem contato, né? Tem atividade de vida diária.
tá? E aí, por último, ó, eu até risquei, vocês vão ver um tempo, eu vou explicando isso ao longo da aula, dos slides, é que isso foi literalmente alterado pela portaria 3005 desse ano, né? O que dizia no ponto 4 dos objetivos, agora é a otimização dos recursos financeiros e os estruturais da RAS, né? Então, é aquilo que eu trouxe para vocês, a gente evitar o período de internação, gastos com esse paciente de forma desnecessária, utilizar uma terapêuticas mais efetivas dentro do leito desse paciente, dentro da residência dele, né? E diminuir esses custos tão caros que são da atenção terciária aí, vamos dizer, né, na atenção hospitalar, tá bom? Vamos seguindo. As diretrizes aí, vamos falar um pouquinho sobre as diretrizes da atenção domiciliar, né? Vamos pensar isso. É ser estruturado de acordo com os princípios de ampliação e equidade do acesso, acolhimento, humanização e integralidade da assistência na perspectiva da RAS, né? Então, está dentro dos princípios do SUS. Eu pensar aí em ampliar um acesso efetivo, um acesso de forma muito bem organizada para esse usuário, né? Pensando em ofertar com equidade, né? Aqueles usuários que mais precisam da minha atenção, né? A gente vai ver que tem pontos sobre isso. Eu favorecer o acolhimento das demandas em saúde desse usuário, né, de forma humanizada, de forma integral, de não pensar só na doença, mas a partir do momento que eu vou no contexto de residência desse paciente, eu também conheço a realidade na qual ele está inserida, realidade de alimentação, realidade social, realidade familiar. Né? Então, isso para mim é extremamente importante aí enquanto profissional. Então, são os preceitos mesmo da RAS que são integralizados pelo SUS, que são otimizados, que são versados com o SUS, tá? Está articulado com outros pontos da rede de atenção à saúde, né, garantindo a continuidade do cuidado. Então, o paciente ele é elegível para atenção domiciliar. Eu posso agora dar alta de todos os serviços do hospital, da atenção primária? Não, muito pelo contrário. Nós vamos estar, né, o tempo todo os serviços têm que estar se comunicando, tem que estar buscando aí esse paciente de forma efetiva aí, para não correr risco de perder nenhum processo de trabalho, tá? Dotar linhas de cuidados por meio de práticas clínicas, né, baseadas na necessidade desse usuário. Então, eu pensar em todos os protocolos de diretrizes que eu tenho, tá? Reduzindo a fragmentação da assistência, né, e valorizando o trabalho das equipes multi e interprofissionais, interdisciplinares aí, vamos dizer, né? Lembra que eu expliquei esses conceitos em aulas anteriores, né? Eu pensar aí naquelas equipes que estão trabalhando juntas na proposta, mas que eu também preciso de equipes automaticamente interdisciplinares, que elas vão discutir o caso desse paciente, né? Igual nós vamos ver um pouco mais à frente, tá? E estimular a participação ativa dos profissionais de saúde envolvidos, tendo em vista a ampliação da autonomia do usuário, famílias e cuidadores, igual eu falei, né? Ter esses profissionais pertos, comunicantes, né? E automaticamente também eu ampliar aí para que esse usuário e esses familiares, os seus familiares, tenham condições de participar desse processo de cuidado, né? Interferir na maneira de como esse usuário vai se sentir bem, vai ser cuidado de forma efetiva, né? Então, a partir disso, eu consigo trabalhar com esse usuário para que ele seja guiado, né? A sua terapêutica seja guiada aí em comum acordo com os profissionais e com seus familiares, né? Vamos dizer assim e com as próprias vontades dele mesmo, né? Seguindo, quando que o paciente ele é indicado para atenção domiciliar, né, pessoal? O paciente precisa estar em estabilidade clínica. Por quê? Se ele está instável clinicamente, ele precisa galgar espaços maiores, né? Ele precisa galgar níveis de atenção maiores na rede. Tá? Então ele precisa estar estável, tá? Ele necessita de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar. Então não necessariamente é só um paciente que está acamado, debilitado, mas pode ser aquele paciente que não sai de casa por várias limitações físicas, né? De maneira temporária ou definitiva, então nós vamos ter pacientes que vão estar dentro da atenção domiciliar por
por meses. Ah, vai ser só por um período, por conta de uma determinada fratura, por conta de uma determinada situação, né? Ou então de forma definitiva, aquele paciente não tem um prognóstico que vai ser revertido, então ele vai precisar se manter aí dentro da atenção domiciliar, tá? Está em grau de vulnerabilidade, né? Onde a atenção domiciliar é a melhor possibilidade para ele. Então, grau de vulnerabilidade por vários motivos, né? Se ele não se manter na atenção domiciliar, ele pode acabar se tornando um paciente instável clinicamente, e ele vai acabar parando no hospital mais hora, menos hora. Tá? Então, essa atenção domiciliar, ela é a melhor possibilidade para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, que é o que a gente falou anteriormente, tá bom? E aí, reforçando que a indicação da atenção domiciliar está voltada aí na ampliação da autonomia do usuário, da família e seu cuidador, né? Ou cuidador, né? Aquilo que a gente. Porque às vezes esse cuidador não é família, como nós dissemos anteriormente, tá bom? Bom, eu vou dar um breakzinho, uma pausazinha para vocês, né, para a gente continuar esse assunto que é extremamente importante. Então, vai lá, dá uma ida no banheiro, bebe uma água, come alguma coisa e já já a gente retorna aí com esse assunto, tá bom? Um abraço e até daqui a pouco.